E aí, tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vindo para mais um podcast do Paulo Nidec. E aqui, hoje eu vou falar um pouco sobre ser professor. Uma coisa que eu venho fazendo agora, que vai fazer 10 anos. É assim, o tempo passa muito rápido. Então eu tô aqui, tranquilo, relaxado em casa. Você talvez escute os passarinhos lá no fundo, que é bem cedo agora. E já de manhã, já cedo, eu já estava pensando aqui sobre esse tempo todo. E essa forma de podcast, de vídeo da internet, é uma maneira incrível de documentar o caminho. Não somente de falar, porque se você pensar, e aí eu já estou falando do trabalho do professor em si, e cada dia que passa eu venho gostando mais da palavra coach. Mas não coach dessa coisa, e existe uma certa vulgarização da coisa do coach. Eu gosto da palavra coach como treinador. Se você pegar em inglês, a ideia original é treinador. E o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que o professor, hoje em dia, ele tem que ser muito mais um coach, um treinador, mostrando o caminho certo. E tem que ser também um curador, no sentido de escolher o que é certo para o cara ver naquele momento. A gente agora, eu não sei quando você está escutando isso, mas estamos em 2017, em janeiro de 2017. E literalmente, nesse exato momento, você tem aí, sem dúvida nenhuma, a maior produção de conhecimento técnico, teórico e também prático que jamais existiu. Tá tudo aí, tá tudo disponível. E eu não canso de encontrar gente que me segue no Instagram, no Twitter, no Snapchat ou em qualquer lugar que seja. E não segue somente a mim, segue vários outros professores, várias outras coisas, vários outros conteúdos. E ótimo, fantástico. Mas a questão toda aqui vai para o foco. Então, você ser um bom professor exige você mostrar para o seu aluno qual o foco e qual o caminho que ele deve seguir. Muito mais do que ter, enfim, você alinhar o que o aluno precisa fazer de fato. E agora eu vou falar assim, eu como professor de inglês, eu como coach de inglês, como coach de comunicação, eu sempre vejo essa ideia de big picture, ajudar as pessoas a se comunicar melhor. Que as pessoas saibam se comunicar, saibam se colocar de uma maneira melhor, mais eficiente e tal. Por quê? E isso eu falo big picture, é a grande figura, o todo, ver o todo. Então eu comecei vendo aí. Primeiro aprendi o inglês, depois fui aprender francês, alemão, italiano, para eu entender a mecânica, o funcionamento técnico de um idioma, a estrutura, né? Claro que eu sou apaixonado por isso, mas isso aí fez também com que eu entendesse como funciona ali, né? Como se diz em inglês assim, nitty-gritty, os pequenos detalhes, as pequenas coisas, as pequenas estruturas, como é que funciona essa mecânica de você ensinar isso para um aluno. Porque eu tive que passar pelo processo, pelo menos 5 vezes. Então, portanto, eu sei muito bem o que eu estou fazendo na prática, de maneira estrutural. O que me permite até, sem querer ser pretensioso de qualquer modo, mas acho necessário falar isso, o que me permite até rir quando a pessoa exige, quando tem professor que vive com essa ilusão de que a aula deve ser 100% em inglês, de que você vai proibir português em sala de aula. E toda essa coisa assim, que cá entre nós geralmente é uma coisa de professor monoglota, né? Ou diglota, para ser mais honesto, que o cara só sabe inglês e português. E muitas vezes é comum o professor aprender o inglês de uma forma muito intuitiva, muito livre. Ele não sabe a mecânica estrutural que tem o idioma. Ele normalmente não sabe como você focar no que você realmente precisa, ao invés de ficar fazendo uma aula inteiramente em inglês. Aí imagina, as pessoas acham isso super normal, super legal, super agradável, sei lá. Mas muitas vezes tem aluno que não entende porra nenhuma. Então imagina, na primeira aula do cara, no primeiro minuto, o cara não sabe nenhuma palavra, não entende nada de inglês.
e você chega lá na primeira aula e o professor faz literalmente, coisa que eu já fiz, aquela performance. Eu falo, hello everyone, okay, so today we're going to talk about the business of the present perfect continuous. So, the first thing that you need to remember. Aí o cara não entende porra nenhuma, porque ele não tá acostumado com aquilo, né? É novo pra ele. E o pessoal acha isso natural em inglês. E se fosse coreano? E se fosse japonês? E se fosse chinês? Mandarim? Você não sabe nenhuma palavra. Aí chega lá, a primeira aula é toda em mandarim. Será que esse é o método mais eficiente? Enfim. E, aliás, eu acho também que isso aí você começa... Isso sim é pretensioso, no sentido de que você achar que você vai colocar o listening para o cara colocar a partir de você. De que você vai colocar a partir de você toda essa adaptação necessária para o inglês. E que ele tem que ficar escutando inglês o tempo todo e tal. E eu vejo na prática, eu não preciso... embasar teoricamente isso aí, academicamente, que honestamente nem me interessa. O que me interessa é a prática e fazer o aluno falar bem, se comunicar bem. Eu vejo que se você levar o cara a ter confiança e falar, a coisa tende a se decorrer bem. Tudo, como se diz em inglês, fall into place. Tudo começa a cair no lugar certo. E seria, então, por isso que nas minhas aulas eu estimulo a pessoa, através do português, eu utilizo o português para estimular a pessoa a falar inglês, vou mostrando o caminho, falo, ó, você faz isso, em seguida você faz aquilo, como um coach, como um treinador, como um cara que fala, olha, hoje você vai fazer essa esteira aqui na velocidade tal, aí a gente vai fazer 25 minutos disso aqui, depois você vai fazer tal coisa, depois você vai fazer tal coisa e tal, depois você vai escutar tal coisa, depois você vai consumir tal coisa, guiar, mostrar o caminho. E não achar, olha a diferença, que você é o caminho. E não achar que por eu estar falando tudo em inglês e estar expondo o aluno através do meu inglês incrível e maravilhoso, aí sim o cara vai passar a entender. Eu confesso que isso aí pra mim, eu sei que não parece pelo tom da minha voz, da maneira que eu tô colocando isso, mas isso pra mim foi um exercício de humildade muito grande. Um exercício de saber, olha, eu sou bom, eu tenho certeza do que eu faço. Portanto, eu me permito fazer de maneira bem diferente, porque eu sei que assim funciona. Eu sei que eu sou bom, portanto, eu não preciso colocar uma performance, como eu já fiz lá nos primeiros anos, para provar pro aluno que eu sou muito bom em falar inglês. Aí eu fico lá falando inglês, o cara não entende porra nenhuma, e ele fica pensando lá internamente, nossa, olha como ele fala bem inglês, esse cara é bom, né? Esse cara é bom. Só que na realidade esse cara é bom, entre aspas, mas ele não ensina porra nenhuma, mas o negócio não funciona, mas o negócio não vai pra frente. Então, e aí? Onde é que você chega com isso? E eu vou ser bem honesto, bem verdadeiramente honesto. Eu não sou o melhor professor do mundo, longe disso. E hoje eu estava tendo essa realização, conforme eu fico lendo livros e tal, e tendo novas ideias e vendo novas coisas na área de comunicação, de marketing, que cada vez eu tenho mais interesse nisso, porque eu acredito que marketing é uma maneira eficiente de você se comunicar, e não uma técnica de filha da putagem, como muita gente acredita. Até porque se você se comunicar uma coisa ruim, errada, uma fraude, uma coisa que não funciona, logo em seguida você é descoberto. Então o mercado não perdoa isso. Então eu tenho certeza hoje caiu essa ficha novamente, assim como caiu na primeira semana que eu comecei a dar aulas, que eu tenho, na primeira semana, segundo um mês e tal, eu tinha plena convicção que eu não era, nem de longe, nem de perto, de perspectiva nenhuma, o melhor professor. Mas eu tinha certeza que eu era o professor mais esforçado. E ainda hoje eu tenho certeza que eu não sou o melhor professor, eu não tenho a melhor pronúncia, eu não sou o cara tecnicamente, incrivelmente, estruturalmente melhor preparado do mundo. Eu tenho certeza disso, embora eu me esforce dia e noite para ser cada vez melhor tecnicamente, ser melhor nas ideias, ser melhor na oratória, na comunicação, e acho que eu sou bastante bom, mas não sou o melhor. E o esforço contínuo faz com que eu melhore, que eu tenha uma voz melhor, que eu saiba me colocar melhor, que eu saiba ensinar os meus alunos de maneira mais eficiente e melhor, entendendo o aspecto humano, além do aspecto técnico. Porque na teoria acadêmica, principalmente, funciona de uma maneira incrível. Você cobra coisas ideais, mágicas, fantásticas,
Mas o ser humano, de fato, não é assim. O ser humano, de fato, ele erra. O ser humano, de fato, ele vacila. Nós, de fato, nós temos dúvidas, medos, problemas, rejeições, timidez, inibição. A gente acha que não vai dar certo. A gente faz um dia super bem, faz uma semana super bem e para na outra semana e desiste e vai e volta atrás. Então, existe necessariamente toda essa bagagem emocional, psicológica, humana, que eu, como professor, me vejo na obrigação de ter que lidar com isso e de saber que é natural lidar com isso. E não ficar chorando e reclamando, fala, mas o cara não quer fazer, mas assim não sei o quê, mas... Não, eu vou tentar ao máximo fazer com que ele faça, que o negócio funcione. E a gente vai atrás. Claro que tudo tem um limite, mas é necessário encontrar esse ponto, saber que tudo importa, o lado técnico, psicológico, humano, acadêmico, tudo importa. Você tem que considerar tudo para que você tenha uma perspectiva real, exata, precisa das coisas. Então, concluindo, o que eu vejo é que eu tenho plena convicção que eu não sou o melhor professor. A gente tem essa fantasia, eu como professor tenho essa fantasia de que não, a minha pronúncia é incrível, não, isso é incrível, não, eu sei estruturar incrivelmente bem. Não, mas tem um limite, não é assim. A ideia é o esforço contínuo. A ideia é não ter medo de quebrar a cara. A ideia, para mim, é você correr atrás, estar presente, dar a cara a tapa e fazer com que o negócio funcione. Ou não. E se não funcionar, você paga o preço também. E você está correndo atrás. E aí eu acho que com essa gana, com essa coragem, com esse tesão de fazer as coisas e esse nível de energia lá em cima, aí sim você começa a fazer diferença não somente na comunicação, não somente no inglês, mas talvez, como muitos alunos meus relatam, na vida das pessoas. Aí, com esse nível de energia, de comprometimento, de realidade, de sinceridade, de transparência, você consegue tocar lá no fundo da pessoa, do ser humano, e você vê que para você se comunicar bem, para você ser um ser humano melhor, você precisa de integridade, você precisa ser verdadeiro, sinceridade. Isso aí são valores e coisas que importam para o ser humano, para nós como um todo. E não somente essa coisa chata, careta, de gramática e vocabulário no inglês, como se isso fosse resolver tudo. Então a conclusão para mim é essa. O professor, ele é muito mais um bom professor. Ele é muito mais um coach que mostra o caminho, sem essas regras idiotas de que a aula tem que ser toda em inglês, sem essas regras idiotas de que tem que fazer isso ou aquilo, sem essas regras e esse, porque você tem que passar por isso para fazer aquilo. Não, mostrar o caminho. Para mim, o professor ele tem que mostrar o caminho e ele tem que ser um curador. E essas duas coisas estão muito bem alinhadas. Porque é você mostrar ao seu aluno o que importa, o que é o essencial, onde ele tem que focar. E não ficar perdido de uma maneira abstrata em um monte de coisa, onde a aula é tudo em inglês e parece que o cara nunca tem uma sensação que ele está pegando ou uma sensação de evolução. Fica tudo meio perdido. Bem, muito obrigado por ter escutado esse podcast aqui comigo. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.